Vamos estudar a palavra de Deus juntos, com o sermão intitulado Os que são povo de Deus e os que não o são. Só de olhar, é difícil para nós distinguir entre aqueles que são o povo de Deus e aqueles que não o são. No entanto, Deus prometeu despertar-nos para uma forma que nos permite distinguir entre eles. Por isso, hoje, vamos estudar sobre a importância da Páscoa e como distinguir entre aqueles que são o povo de Deus e os que não o são. Uma vez que a Páscoa da Nova Aliança nos permite ter mais esperança no reino eterno dos céus, nós devemos orientar muitas almas para aguardar. A vontade de Deus contida na Páscoa é da maior importância. Isso é porque Deus é o sujeito da nossa salvação. Que valor atribui Deus à Páscoa e como é que Ele a vê? Qual é a vontade de Deus relativamente à Páscoa? Vamos descobrir a resposta a estas perguntas, passando para Números, capítulo 9. Vejamos o capítulo 9, versículo 1. Vejamos o capítulo 9, versículo 1, de Números. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. De quem é esta vontade? Através da Páscoa, Deus certamente concederá as bênçãos do reino eterno dos céus, a salvação eterna e o perdão dos pecados. Esta profunda vontade de Deus está contida na verdade da Páscoa. Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No entanto, de acordo com a lei do Antigo Testamento, quem tocasse num cadáver ficava impuro durante uma semana. Se a Páscoa caísse nesse período, essa pessoa não podia participar nela. Para essa pessoa, Deus deu a oportunidade de celebrar a segunda Páscoa. Passemos ao versículo 6. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes: Estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor, a seu tempo, no meio dos filhos de Israel. Respondeu-lhes Moisés: Esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então, disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se acharem jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. Uma vez que a Páscoa deve ser celebrada independentemente das circunstâncias, Deus permitiu que aqueles que não podiam reunir-se no Templo de Jerusalém a observassem no segundo mês. De acordo com o versículo 5, os israelitas celebravam a Páscoa no crepúsculo do 14º dia do primeiro mês, que é o seu tempo determinado. No entanto, Deus concedeu uma segunda oportunidade, um mês mais tarde, àqueles que tinham circunstâncias especiais, que os impediam de celebrar a Páscoa no primeiro mês. Por isso, no versículo 11, está escrito: No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Versículo 13. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo. Quem é que disse isto? Deus revelou a sua vontade através de um homem chamado Moisés. O que é que aconteceria àqueles que não celebrassem a Páscoa? Deus disse que eles seriam eliminados do povo. Por outras palavras, uma vez que em Filipenses capítulo 3, versículo 20, está escrito: a nossa cidadania está nos céus, o que é que vai acontecer à cidadania deles? Eles serão privados da sua cidadania porque não estão qualificados como cidadãos.
De quem é esta vontade e intenção? É a vontade e a intenção de Deus. Enquanto pregamos, nós encorajamos os outros, deveis guardar a Páscoa. No entanto, as pessoas respondem frequentemente, o que importa é ter fé em Deus, quer guardemos a Páscoa ou não. No entanto, acreditar em Deus não significa que devemos seguir e guardar todos os ensinamentos de Deus. Se nós acreditamos em Deus, é nosso dever e mentalidade natural seguir os seus ensinamentos. No entanto, se alguém afirma acreditar em Deus, mas as suas ações não refletem a sua fé, então essa não pode ser considerada verdadeira fé em Deus. Se alguém não celebrar a Páscoa, deve ser cortado do povo. Esta é a ordem de Deus. Se nós olharmos hoje à nossa volta, há muitas igrejas. Como diz a Bíblia, tão numerosos como a areia do mar. Há muitas na atual aldeia global. No entanto, se eles não celebrarem a Páscoa, como é que ficam todos? De onde é que eles vão ser afastados? Vamos tentar simplificar a questão. Significa que eles não são o povo de Deus. Não é o nosso julgamento, mas o julgamento de Deus que o diz. Se Deus já fez tal julgamento e decisão, podem eles ter o reino dos céus e a salvação. Eles não podem de modo algum ter nenhum deles. É por isso que, quando Jesus veio a esta terra, para quem é que ele estabeleceu a Páscoa? Ele disse que ela foi estabelecida para nós. Não é isto que Deus nos tem ensinado e sublinhado repetidamente. Embora a Páscoa contenha vários significados, promessas e importância, acima de tudo, o mandamento de celebrar a Páscoa é de facto um decreto de Deus, a verdade preciosa que reflete a sua vontade e intenção. Por isso, só aqueles que observam a Páscoa hoje em dia podem ser considerados verdadeiros crentes em Deus e apresentar-se com confiança como o povo de Deus que tem a cidadania no céu. Irmãos e irmãs, por favor, pensem na cidadania celestial. O que é que significa ter cidadania? Pode viver-se nesse país ou não? Pode seguramente viver-se nesse país. Vocês e eu temos a cidadania celestial. O que é que prova isto? A aliança de Deus através da Páscoa não testemunha isso mesmo. É por isso que está escrito em Números capítulo 9, se alguém não celebrar a Páscoa, deve ser cortado do povo. Este é o decreto e a intenção de Deus. Esta é a lei do céu. No entanto, há muitas pessoas nesta terra que não guardam a Páscoa e, no entanto, afirmam acreditar em Deus, dizendo, eu posso ir para o céu. Eu posso receber o perdão dos pecados. Eu posso ser salvo. Mas nós devemos entender claramente que este é o seu sofisma e não a vontade de Deus. E não devemos ser enganados por eles. A Bíblia ensina-nos claramente, se alguém não celebrar a Páscoa, deve ser cortado do povo. É por isso que Deus até deu uma nova oportunidade no segundo mês àqueles que não puderam celebrar a Páscoa no primeiro mês, devido a circunstâncias inevitáveis. No entanto, se ainda assim eles não a celebrarem, então já não podem ser considerados como aqueles que acreditam em Deus. Continuemos com o versículo 14. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Deus ordenou enfaticamente que os israelitas celebrem a Páscoa no tempo determinado, enfatizando que ela deve ser guardada, independentemente de quaisquer circunstâncias. No entanto, de acordo com a lei de Moisés no Antigo Testamento, aqueles que se tornavam impuros por causa de um cadáver eram impedidos de apresentar a oferta a Deus, até serem purificados. Por isso, Deus permitiu que a Páscoa fosse celebrada novamente no segundo mês,
para aqueles que, inevitavelmente, não puderam celebrá-la no primeiro mês. Desta forma, a Páscoa contém a vontade e a determinação de Deus, que sublinha a sua grande importância. Deus já sabia e profetizou o que os homens iriam dizer nesta época. Passemos ao capítulo 7, versículo 20 de Mateus. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, se considerarmos as palavras de Números capítulo 9 exatamente como elas são, poderão aqueles que não celebram a Páscoa entrar no reino dos céus? Eles devem ser afastados do meu povo. Esta é a lei celeste, que o próprio Deus estabeleceu. É indiscutivelmente um erro grave pensar que podemos entrar no reino de Deus depois de mudar ou alterar arbitrariamente a lei do céu. É por isso que Jesus esclareceu este ponto mais uma vez no versículo 21, dizendo: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, o que é que ele faz? A vontade do meu Pai, que está nos céus. Não significa isto que apenas aqueles que seguem a vontade de Deus estão qualificados para entrar no reino de Deus e tornar-se o povo de Deus. Estar afastado do povo de Deus significa não poder entrar no reino eterno dos céus, não é verdade? Continuemos com o versículo 22. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demónios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que é que eles praticam? A iniquidade. Deus expressou a sua vontade muito severa e poderosa ao dizer: se alguém não celebrar a Páscoa, deve ser cortado do meu povo. Apesar de Deus ter dado avisos tão claros, estas pessoas não seguiram os ensinamentos de Deus, as suas leis, decretos e regulamentos. Por outras palavras, elas praticaram a iniquidade. Então, o que é que Jesus lhes disse? Mesmo que tenham profetizado em meu nome, expulsado demónios em meu nome, e feito muitos milagres que deslumbram as pessoas, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Devemos nós apenas ouvir as palavras de Deus e não as pôr em prática? Não. Apesar da severa advertência de Deus, se alguém não celebrar a Páscoa, será excluído do meu povo. O que acontecerá se apenas ouvirem as palavras e não celebrarem a Páscoa? Vamos ver o que acontece. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Isto significa que, embora possam afirmar ser o povo de Deus, se não celebrarem a Páscoa, Deus não os reconhecerá como seu povo. Eles podem pensar que o simples facto de irem à igreja significa que Deus os reconhece. Mas, na verdade, é assim que Deus distingue entre aqueles que são o povo de Deus e aqueles que não o são. É fundamental compreender esta distinção rigorosa no reino de Deus. É por isso que o título de hoje é Os que são o povo de Deus e os que não o são. Quem é verdadeiramente o povo de Deus? Quem são estas pessoas que guardam a Páscoa, a verdade da nova aliança? Deus reconhece-os, dizendo: Vós sois o meu povo. Deus deu testemunho disso, e Deus forneceu provas disso. Então, e os que não celebram a Páscoa?
Deus diria: eles estão separados do meu povo. Por outras palavras, eles perderam a sua qualificação como povo de Deus. Existem inúmeras igrejas em todo o mundo, tal como a areia na praia. No entanto, se lhes perguntarem: vocês guardam a Páscoa? Elas respondem: nós nunca guardamos a Páscoa. Então, apesar de elas afirmarem que acreditam em Deus, será que Deus as reconhece? O que é que Deus diz em Mateus capítulo 7, versículo 23? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demónios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Por muito que elas afirmem ter acreditado em Deus, de forma absoluta e fervorosa, aos olhos de Deus, elas nunca são o seu povo. Então, todos vocês devem diligentemente dar a conhecer ao mundo esta importante vontade de Deus. Deus transmitiu a sua vontade através de Moisés e este, por sua vez, proclamou e deu a conhecer ao povo todos os ensinamentos que tinha recebido de Deus. Também nós devemos desempenhar esse papel. Nós temos de dar a conhecer a verdade que ouvimos e aprendemos primeiro a todos os que nos rodeiam. Esta é a vontade de Deus. Se alguém não celebrar a Páscoa, deve ser excluído do meu povo. Deus disse claramente que essas pessoas não estão qualificadas para serem o povo de Deus. E no Novo Testamento, Jesus também disse: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. É tempo de sensibilizarmos as pessoas do mundo para a vontade de Deus, dizendo-lhes: olhem para a vossa posição atual. Vocês não estão numa posição em que Deus diria: afastai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Preguemos diligentemente a vontade de Deus, quer eles aceitem ou não. Passemos ao livro de Isaías, capítulo 51. Isaías, capítulo 51, versículo 4. Atendei-me, povo meu. Onde é que o meu povo tem a sua cidadania? A sua cidadania está no céu. Assim, Deus diz: escutai-me, povo meu, vós que tendes a cidadania celeste. Escutai-me, nação minha. O que é que sairá? Porque de mim sairá a lei. A lei que saiu de Deus. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus proclamou a lei da Antiga Aliança, através de Moisés, e não está profetizado que Deus proclamará uma nova lei de Sião, nos tempos do Novo Testamento. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. O que é que eles têm? Eles têm a lei de Deus no coração. Uma vez que o tema de hoje é a Páscoa, pensemos especificamente na Páscoa. Se alguém não celebrar a Páscoa, deve ser excluído do meu povo. Deus não declarou fortemente a lei da Páscoa. Por isso, o que Deus está a dizer é: ouvi-me, povo em cujo coração está a minha Páscoa, não temais o opróbrio dos homens. Há pessoas que nos caluniam, dizendo: são legalistas que guardam a lei de Moisés, só porque guardamos a Páscoa. Como elas não celebram a Páscoa, acabam por retratar-nos negativamente para se justificarem. É por isso que, aqui neste versículo, Deus nos diz para não prestarmos atenção às suas palavras. Ele quis dizer: ouçam apenas as minhas palavras. Concentrem-se apenas no que vos ensinei a seguir. Não nos deu Ele esta mensagem para não nos deixarmos abalar pelos obstáculos postos por eles. Vejamos novamente o versículo 7. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens,
nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Passemos ao versículo 11. Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a, onde é que eles virão? Sião. Não é Sião, a cidade das festas solenes de Deus. A Páscoa é ou não é uma festa solene de Deus. Portanto, aqueles que não celebram a Páscoa não sabem onde fica Sião, e por isso não entraram em Sião, e acabaram por ser os que estão fora de Sião. Não se torna isto claro para nós? E virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Passemos ao versículo 16. Ponho as minhas palavras na tua boca, e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és. Quem são eles? O meu povo. Está escrito que só os que habitam em Sião são chamados por Deus de meu povo. É por isso que nós temos de ensinar as numerosas igrejas do mundo atual que não guardam a Páscoa. De facto, é entre eles quem se engane por falta de conhecimento. Nós temos de os informar. Nós temos de informar toda a gente sobre a Páscoa, para que todas as pessoas possam regressar a Sião, onde o pai e a mãe habitam. Nós temos de ser capazes de pregar graciosamente a Páscoa. Há miríade de pessoas à nossa volta que não conhecem a Páscoa. Até agora, nós confirmamos, através da Bíblia, que Deus concede a graça da salvação àqueles que celebram a Páscoa e os reconhece como o seu povo. Agora, vejamos o que acontece àqueles que não seguem as palavras da aliança de Deus, recorrendo a Jeremias capítulo 11, versículo 1. Vejamos o capítulo 11, versículo 1 de Jeremias. Palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras desta aliança, e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança. Qual é o seu resultado? A Páscoa é também a palavra de Deus. São as palavras da aliança de Deus. Maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim, vós me sereis a mim, porque seremos por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus. Quem são aqueles que obedecem aos termos desta aliança? Está escrito que eles são os verdadeiros filhos de Deus, o povo de Deus. Deus já fez uma distinção clara, através da Páscoa, marcando aqueles que não obedecem a esta aliança, como não sendo o seu povo. Irmãos e irmãs, se vocês quiserem entrar no céu e ser salvos do castigo eterno do inferno, vocês devem certamente possuir a sabedoria para discernir as palavras que Deus nos revelou na Bíblia. Vejamos o versículo 4. Que ordenei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim, vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então, eu respondi e disse: amém, ó Senhor. Versículo 6. Tornou-me o Senhor, apregou a todas estas palavras, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: o que é que devemos fazer? Ouvi as palavras desta aliança, e cumpri-as. Não nos ensina isto a segui-las sem falta. Versículo 7. Porque, deveras, adverti a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, até ao dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo: dai ouvidos à minha voz.
Por outras palavras, nós entregamos-lhes a palavra de Deus, escrita em Números, capítulo 9, de que serão cortados do povo, se não celebrarem a Páscoa. Mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido, antes, andaram, cada um, segundo a dureza, do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Qual foi o resultado? As palavras escritas em capítulo 11, versículo 3. Maldito aquele que não obedecer aos termos desta aliança, foi aplicada a eles. Versículo 9. Disse-me ainda o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. O que é que eles se recusaram a fazer? Embora Deus lhes tenha mostrado o seu coração sincero, descrito na Bíblia, para celebrar a Páscoa, eles tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras, andaram eles após outros deuses para os servir. Portanto, uma vez que as igrejas de hoje não guardam a Páscoa, embora clamem, Senhor, Senhor, com os seus lábios, quem é que estão realmente a adorar? Elas estão a adorar o Deus Sol, através do culto dominical, do Natal e da veneração da cruz. É por isso que Deus disse: andaram eles após outros deuses para os servir, a casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança, que eu fizera com seus pais. Versículo 11. Portanto, assim diz o Senhor: eis que, o que é que ele vai fazer? Trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então, as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e eles clamarão, porém estes, de nenhuma sorte, os livrarão do tempo do seu mal. Deus estabeleceu a lei e o regulamento da vida para abrir o caminho de volta ao céu, para os pecadores que pecaram no céu e foram expulsos para esta terra. Mas apesar dos seus esforços para o dar a conhecer a toda a humanidade, esta recusa-se a ouvir. Atualmente, as pessoas celebram o culto dominical todas as semanas e o Natal uma vez por ano. Uma vez que estas práticas absurdas de adoração ao Deus Sol estão a ser levadas a cabo abertamente dentro de igrejas que afirmam acreditar em Deus, nós devemos certificar-nos de informar todas as pessoas desta época que Deus está a distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso, ou seja, a separar aqueles que são o seu povo e aqueles que não são. O Deus justo instruiu-nos a dar uma oportunidade a todas as pessoas. Todos os ensinamentos de Deus são fatores extremamente importantes que determinam se somos ou não filhos de Deus e seu povo, e se nos qualificamos ou não para a cidadania celestial. Por isso, nós nunca devemos esquecê-los. Eu espero que os membros de Sião sejam capazes de pregar claramente a vontade de Deus através da Bíblia, de que se alguém deseja verdadeiramente tornar-se o povo de Deus, deve guardar a Páscoa. Eu oro para que, ao fazê-lo, todas as famílias na fé sejam abençoadas e todos os nossos irmãos e irmãs em Sião possam acumular ainda mais recompensas no eterno reino dos céus. Com isto, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.